Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Hoje, a nossa 8ª aula, né? Então, dando continuidade à nossa disciplina de Cálculo 1. E, bom, na última aula nós falamos da ideia de limite, limite finito, limite no infinito. Falamos também da parte de continuidade, pontos importantes quando estamos trabalhando com o cálculo diferencial integral. E na aula de hoje, nós vamos conhecer um dos conceitos que podemos destacar como um dos conceitos mais importantes do cálculo 1, que é a ideia de derivada. Quando a gente fala de derivada, nós a utilizamos para analisar a taxa de variação de algumas situações, como, por exemplo, a taxa, uma variação de velocidade média, entre outras variações. Então, a derivada, ela é considerada um dos conceitos mais importantes do cálculo diferencial integral e um dos primeiros conceitos, na verdade, um dos conceitos mais utilizados e um dos primeiros problemas que dois matemáticos, Leibniz e Newton, eles aplicaram essa ideia da derivada para determinar a reta tangente a uma determinada curva quando você tem um ponto fixo, tá? Então, a gente vai falar desse conceito na aula de hoje. E é um conceito bem importante. Então, olhar para a derivada e saber derivar é muito importante quando a gente está trabalhando com o cálculo. Então, o que é derivada de uma função? Quando a gente fala de derivada, nós estamos relacionando com a ideia de taxa de variação. Taxa de variação em um ponto, a ideia da reta tangente em relação a uma determinada situação, entre outras aplicações. Então, se você for pesquisar aplicações que nós temos para as derivadas, então você vai encontrar essa ideia do problema da tangente, ou também até mesmo da inclinação da tangente, taxa de variação, velocidade instantânea, tá? Diversas aplicações quando a gente fala da derivada. E como que a gente calcula a derivada de uma função? Nós vamos ver, então, quando a gente tem, por exemplo, uma função polinomial, como que a gente calcula essa derivada? A derivada de uma função em relação a um determinado valor, nós notamos por f' de x. Então, a função, nós escrevemos, né? Então, por exemplo, uma função quadrática, 2x² mais 7x. A derivada dessa função, você vai ver que é f' de x. Então, esse f' aqui, ó, é a derivada da função. Tá bom? É a derivada. E como que a gente calcula a derivada? Nós vamos olhar para a função e também para o limite dessa função. Ou seja, para um valor, quando esse limite da função f de x mais h menos a f de x dividido por h, com h tendendo a zero. Se esse limite existir. Então, por exemplo, se nós temos aqui a função 2x, quem que vai ser a derivada de 2x? Nós vamos substituir o x por x mais h menos a f de x dividido por h. Então, como que vai ficar essa derivada da função? Então, para nós calcularmos a derivada de uma função, nós utilizamos essa ideia de limite, tá? Então, no seu livro da disciplina, você tem outros exemplos que depois você pode dar uma olhada
para conhecer mais detalhes da derivada, mas vamos ver esse exemplo que eu trouxe para analisarmos. F' de x é igual ao limite da f de x mais h menos a f de x dividido por h. Então, quem que é a f de x mais h? No lugar do x, nós vamos trocar por x mais h. Então, vai ser o limite de 2, né, que multiplica x mais h, menos a f de x é 2x dividido por h. Aqui nós vamos fazer a distributiva, ó, 2 vezes x mais 2 vezes h. Então, vai ser o limite de 2x mais 2h menos 2x. 2x menos 2x é zero. Então, vai ficar o limite de 2h dividido por h. Se nós simplificarmos, ó, h com h, vai ficar o limite de 2 com h tendendo a zero. Lembrando da definição de limite, o limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de 2 com h tendendo a zero é o próprio 2. Desta forma, a derivada da função 2x é igual a quanto? É igual a 2. Então, essa é a ideia da derivada, abordando uma das definições, que é a definição, a aplicação, né, da derivada por meio do limite. Então, a derivada de f de x igual a 2x é f' igual a 2, tá? Quando a gente fala da derivada, uma das aplicações que nós temos é a ideia da reta tangente, que foi um dos primeiros problemas resolvidos por Newton e Leibniz, quando a gente analisa essa taxa de variação. Então, sempre que você ouvir esse termo taxa de variação, nós estamos analisando, ou vamos analisar, ou eu estou me referindo à derivada. Ok? Então, vamos conhecer aí uma das aplicações, que é a ideia da reta tangente. A reta tangente, y igual a f de x, em a e f de a, é a reta que passa no ponto A e na f de a, cuja inclinação é igual à derivada no ponto, cuja derivada em f de a, tá? Então, a f' de a, ou seja, a derivada de a é igual ao limite da f de a mais h menos a f de a dividido por h, com h tendendo a zero. Veja que para a definição de derivada, nós tínhamos a f de x. Agora aqui nós estamos analisando a em um determinado ponto. Isso para a reta tangente. E nós também temos a equação da reta tangente, que é y menos f de a igual à derivada da f vezes x menos a. Então, essa é a equação da reta tangente. A reta que tangencia a função. Veja aqui um exemplo. Nós temos uma função quadrática, x ao quadrado menos 4x. Essa é a f. A g é exatamente a reta tangente, a reta que tangencia essa função quadrática. Como que a gente pode calcular ou analisar essa reta tangente? A reta tangente, ela pode ser determinada, tá? A reta que tangencia essa função quadrática ou essa curva, ela está tangenciando no ponto 4, 0. Por que 4, 0? Um ponto, ele é definido pelas suas coordenadas x e y. Eixo x, eixo y. O x aqui é 4. O y, ele é igual a 0. Então, por isso, no ponto 4 e 0. E a lei de formação dessa reta tangente é 4x menos 16y. Qual que vai ser essa inclinação da reta tangente? Ou seja,
A inclinação, ela é dada pela derivada da função no ponto 4 e 0. Então, quando a gente olha, ou quando a gente calcula a derivada da função nesse ponto, nós temos, então, a inclinação da reta. E como que você calcula a derivada da função? Ou seja, como que você tem 4x menos 16? Analisando, ó, deixa eu voltar aqui para te mostrar o seguinte, a equação da reta tangente, y menos f de a igual f' de a vezes x menos a, tá? Então, nós temos ali a inclinação da reta nesse ponto. Então, aqui a derivada seria de 4x é 4, de 16 é 0, porque nós vamos ver que a derivada de uma constante, ela é igual a 0, tá? Mas além da reta tangente, nós temos uma outra aplicação da derivada, que é a taxa de variação instantânea, que também está relacionada à derivada quando nós temos uma reta tangente ou também uma reta secante. Quando nós temos a variação de y e de x, e o quociente, ou seja, a divisão entre essa variação, é a f de x menos a f de x2 menos a f de x1, ou seja, eu tenho aqui x1, x2, aqui nós temos um y1 e um y2. Quem que vai ser essa variação? Tá? Aqui nós estamos falando de taxa de variação instantânea. Vai ser a f de x2 menos a f de x1, que é o nosso y2 menos o y1, dividido por x2 menos x1. Esse quociente, ele é denominado taxa de variação instantânea, ou seja, a taxa média de variação instantânea de y em relação a x. Porque, veja, olha o que nós temos aqui nessa representação. Ó, aqui é o delta x, esse delta vai ser comum você analisar esse delta, porque você vai ver que é a variação, tá? Esse delta, ele é representado como a variação. No denominador, nós temos a variação de x, e aqui a variação de y. Quem que é a variação de x? x2 menos x1, é o que nós temos aqui, ó, tá? E a variação de y? f de x2, que é aqui, ó, f de x2 menos a f de x1. Porque você aplica o x2 e o x1 na função que você está analisando. Então, nós podemos interpretar como essa taxa de variação o ponto, que é o ponto que secante a inclinação dessa reta, tá? Vamos analisar aqui essa situação da variação, tá? Os limites dessas taxas médias de variação é chamado taxa instantânea de variação de y em relação a x. Ela é interpretada como a inclinação da tangente à curva. E como que vai se dar essa taxa instantânea de variação? É o limite da variação de y em relação a x com o delta x tendendo a zero. Ou seja, é o limite da f de x2 menos a f de x1 dividido por x2 menos x1. Mas como que a gente analisa essa taxa de variação instantânea quando nós temos, por exemplo, uma situação ou uma taxa de variação média? Vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro para nós analisarmos e entendermos essa ideia da derivada, tá? A taxa de variação média, ela é a razão que uma quantidade varia em relação a outra. A velocidade de um carro, por exemplo. Aqui nós vamos analisar o tempo em relação à distância. Qual que vai ser essa variação? Veja, aqui nós temos uma variação, que é a variação da distância, a variação do espaço, né?
e aqui nós temos a variação do tempo. Para nós analisarmos essa taxa de variação, nós vamos olhar a variação do espaço percorrido por esse carro em relação ao tempo. Qual que foi a variação da distância, a variação que esse carro percorreu? Aqui, ó, 450 menos 150, que é essa variação, quanto que é? 300. E qual que foi o tempo? 5 menos 2, 3. Então, nós podemos dizer que ao percorrer 300 quilômetros, em 3 horas, a velocidade média é de 100 km por hora. E aqui nós temos essa reta secante, tá? Que corresponde, eu vou até voltar para aquele exemplo, ó. A reta, aqui nós temos a tangente e aqui nós temos a secante, a inclinação da reta secante, tá? Pode ser interpretado como essa inclinação. E aqui nós temos a variação de x e a variação de y, onde a variação de y corresponde ao percorrido pelo carro e a variação de x, o tempo que esse carro levou para percorrer. Então, a velocidade média, a taxa de variação média é de 100 km por hora. Então, esses são algumas aplicações ou problemas que envolvem a taxa, a ideia de derivada, uma taxa de variação, a velocidade média instantânea. E nós também podemos analisar a derivada em relação a um ponto, em relação a uma função, de forma que, quando a gente analisa essa derivada em relação a uma taxa instantânea, a uma reta tangente, nós temos algumas aplicações que vão facilitar a forma de nós calcularmos a derivada, ou seja, nós chamamos de regras de derivação. Quais são essas regras? São regras que servem para facilitar os nossos cálculos em relação a essa derivada. Ou seja, será que sempre eu vou ter que ficar calculando o limite de uma função? Não. Por isso que nós temos algumas regras de derivação, e é o que eu vou te mostrar agora, tá? Se nós analisarmos e utilizarmos a notação tradicional para a função, para indicar que a variável independente é x e a variável dependente é y, então nós temos algumas notações para derivada. Quais são? Então, y', f' de x é a derivada, y' é a derivada, dy dx é a derivada, df dx é a derivada e df de x por dx são formas de representarmos essas derivadas. Então, são notações que correspondem a essas derivadas, ok? Então, quais são essas regrinhas, tá? Para indicar a derivada em um número, indicamos específico A. Então, a gente denota f' de A igual dy dx, quando x é igual a A. Nós vamos ver exemplos e isso vai ficar mais claro. Primeira regra que nós temos, a derivada de uma função, quando nós temos uma constante, ela é igual a zero, tá? Então, a derivada de uma constante, ela vai ser igual a zero. Por exemplo, se nós temos aqui, ó, f de x igual a 2. Quem que é f' de x? É igual a zero. Então, a derivada de uma constante é igual a zero. Se eu tivesse aqui g de x,
igual menos 10.000. Quem que vai ser G' de x? É igual a zero, tá? Então, não se esqueça, uma primeira regra muito importante, muito utilizada, a derivada de uma constante ela é igual a zero, ok? Independente da constante, se ela é positiva, se ela é negativa, a derivada é igual a zero. Veja que eu usei essa notação e você também pode usar F', F, G', H de linha, tá? Ou H' de x. Derivada de uma função potência. Olha, vou até colocar asterisco aqui para você, ó. Anote essas duas regrinhas, porque nós vamos utilizar muito ao longo das nossas aulas, ok? Derivada de uma função potência. Então, a derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. O que significa isso? Eu vou para o quadro, que eu quero trazer alguns exemplos para analisarmos juntos. Então, vamos lá. Então, a derivada de uma função potência, deixa eu colocar a câmera para o quadro, para analisarmos. Então, veja, nós vimos até agora uma definição formal para a derivada de uma função. Agora, nós vamos conhecer algumas regras que facilitam a forma de calcularmos essas derivadas, tá? Então, veja. Se você tem f de x igual menos 2. Quem que é f' de x? O que significa esse f' que eu falei no início? É a derivada. Então, falando de derivada, taxa de variação, nós aplicamos o limite da função quando x tende a zero, tá? Então, pela definição formal, aplicando o limite. Só que nós temos algumas regras que facilitam nós determinarmos essa derivada. A primeira regrinha que eu mostrei é a derivada de uma função constante. A derivada de uma função constante é igual a zero. E lembre-se que esse linha aqui, ó, ele está indicando derivada da função, tá? G de x igual x ao quadrado. Vou colocar x ao quadrado, tá? Para nós analisarmos. Quem que é G' de x? Pela definição, eu até mostrei aqui antes e vou voltar no slide para você ver. A derivada de x elevado a n em relação a x, e ali aquele dx é o da derivada, é n que multiplica x elevado a n menos 1, tá? Essa regra que nós vamos utilizar. E é essa regra que eu vou mostrar para você aqui no quadro. Ó, x elevado a n em relação a x. Então, nós estamos derivando x em relação a x. Quem que é n? N é o expoente. Qual que é o expoente que nós temos aqui? 2. Então, esse 2, ele vai multiplicar o x, tá? Ó. Então, veja, fica n, que é o expoente, e vai ficar n menos 1. 2 menos 1, 1. Então, g' de x, que é a derivada, é igual a 2x. A gente chama também de regra do tombo. Então, se você tem x ao cubo, como que vai ficar? 3, ele vai multiplicar o x, e aí vai ficar 3 menos 1, que é 2. Então, se você tem a função x ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, tá? Aí você pode perguntar, professora, mas e se eu tivesse
vou chamar a função de h de x menos 2x à quarta. Quem que é a derivada de menos 2x à quarta? Ó, h' de x. O menos 2, ele está multiplicando o x, então eu vou deixar o menos 2 e aplico a derivada em x à quarta. O 4 é expoente, então vai ficar 4x à terceira. Então, a derivada vai ser 2 vezes 4, 8, menos 8x ao cubo. Ok? Então, você precisa olhar e lembrar dessas duas regrinhas. A derivada de uma constante é zero e a derivada de uma função potência. Podemos fazer aqui a regra do tombo. 4 vem multiplicando, ó, x ao cubo. Professora, sempre vai ser n menos 1, o expoente menos 1? Sempre, tá? Então, se você tem aqui 7 no expoente, 7 menos 1, 6. Se você tem 8 no expoente, 8 menos 1, 7. Tá bom? Então, essa é uma das regrinhas muito utilizadas quando a gente está falando de derivada de uma função potência. Vamos conhecer mais algumas regras para complementar aí o nosso estudo de derivada de uma função. No seu livro, você tem toda uma explicação de por que essas regras acontecem, tá? Toda uma demonstração dessas regras. Bom, então você pode depois olhar com mais calma os detalhes dessas definições. Outra regrinha que nós temos é a da multiplicação por constante, que eu acabei já mostrando ali no quadro, né? Então, por exemplo, se você tem uma constante, vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. F de x igual 2x à sexta. O 2 é uma constante, então a gente multiplica a constante, ou seja, f' de x vai ser igual a 2, que multiplica. Agora, nós temos que derivar exatamente o x à sexta. X à sexta é a derivada de uma função potência. Quem que vai ser? Regrinha do tombo, ó, o 6, ele vai multiplicar aqui, ó. Então, o 2 eu já coloquei, então vai ficar 6 vezes x, 6 menos 1, 5. Então, é igual 2 vezes 6, 12, x elevado à quinta potência. Tá? Então, essa é outra regra que a gente tem da derivada. E quando nós temos uma soma ou uma subtração, ou a derivada da soma ou da diferença de duas funções, e são funções diferenciáveis, o que é que nós temos? Basta você diferenciar, ou melhor, derivar cada uma das funções e fazer ali o somatório dessas funções, tá bom? Então, olhando para a função, você deriva e pode fazer a soma ou a subtração quando você pode somar ou subtrair termos semelhantes. Vamos determinar a derivada dessa função, tá? X ao cubo menos 2x mais 3. Essa é a primeira função que a gente vai derivar. Temos dois exemplos para analisar, daqui a pouco a gente tem uma atividade que eu gostaria que você fizesse, aproveitasse o momento também para tirar as dúvidas e qualquer dúvida, por favor, vão encaminhando. Então, veja, aqui eu tenho uma função cúbica, tá? X ao cubo menos 2x mais 3. Como que a gente deriva? Você pode ir derivando cada um dos termos, porque aqui nós vamos utilizar algumas regras. Aqui a regra da potência, aqui da constante com a potência e aqui a derivada de uma constante, tá bom? Então, vamos ver de que forma.
Então, nós temos que derivar f de x. Por isso, f' de x. É a derivada de x ao cubo menos 2x mais 3 em relação a x. Eu separei cada um dos termos, tá? Ó, então, primeiro nós temos que derivar x ao cubo. Regra do tombo. 3, ele vem multiplicando, por isso que aqui nós temos o 3, ó. 3 menos 1. Potência. O 2 é uma constante, então eu apenas repeti o 2 e fui repetindo os sinais que nós temos na função. Tá, ó, então aqui menos, menos, aqui é mais, aqui é mais. Quem que é a derivada de x? O expoente do x é 1, então o 1, ó, vem multiplicando, 1 menos 1 vai ser 0. E a derivada de uma constante é 0, pela primeira regrinha que a gente conheceu, tá? Então, vamos lá vamos ver os termos. 3, 3 menos 1, 2. Então, nós temos 3x elevado ao quadrado. Veja, menos 2 vezes 1 menos 1, 0. X elevado a 0, lembrando das regras de potência, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 2 vezes 1, 2 mais 0. Então, a derivada da f de x, ou seja, f' de x, é igual a 3x ao quadrado menos 2. Tá? A gente derivou cada um dos termos da função. Aí você pode perguntar, professora, mas se eu tivesse outros termos e se eu pudesse, se eu tivesse termos semelhantes, eu poderia juntar os termos semelhantes? Os termos semelhantes, sim, você pode juntar, tá? Outro exemplo. 8x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 4x mais 32. Regra do tombo. 3. Então, ele vai vir multiplicando, por isso que ele está aqui, ó. 3 menos 2. E o 8 é constante, o 8 a gente repete. Mais 2, ele vai multiplicar. 2 menos 1. Menos 4. O 4 é constante. Vezes o x elevado a 1. O 1 vem multiplicando. 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1, ou qualquer número elevado a 0 é 1, por isso que ficou menos 4. E a derivada de 32 é 0. Então, vai ficar 3 menos 1, 2. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 12, 24. 2 menos 1, 1. Quando o x ele é elevado a 1, é comum não colocarmos ali o expoente, mas você precisa saber que o expoente que nós temos é 1, tá? Então, a derivada dessa função, 24x ao quadrado mais 24x menos 4. Temos agora uma atividade que eu gostaria que você resolvesse. Fala da produção de safra de milho. Em uma fazenda, o custo em milhares de reais com a produção da safra de milho, desde a preparação do solo até a colheita, pode ser expresso pela seguinte função: C de x igual 0,8x ao quadrado mais 4x menos 3, em que x corresponde às toneladas de milho. Qual a taxa de variação do custo quando forem produzidas 3 toneladas de milho? E aí, o que é taxa de variação? Taxa de variação é a derivada, tá? Então, aqui você precisa calcular a derivada. Vou deixar um tempinho para você analisar essa questão. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe, a gente vai conversando, ok? Até daqui a pouquinho.
Vamos então retornar, né, e corrigir essa atividade? Bom, sempre que você se deparar com um exercício, uma questão, por exemplo, de prova, ou as questões, se você for analisar as questões do seu livro, ou um outro livro didático que aborda o tema derivada, é comum em uma situação problema você encontrar taxa de variação, tá? Então, taxa de variação da receita, taxa de variação do custo. E quando se fala em taxa de variação, você precisa analisar a derivada daquela função, tá? Nesse caso, nós vamos analisar a taxa de variação de quem? Da função custo, que é 0,8x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, vamos analisar essa taxa de variação, tá? É calcular, então, o C', ó. Quem que vai ser o C'? O 2, ele é expoente, então ele vai multiplicar o 0,8, então 2 vezes 0,8, x ao quadrado, então 2x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1, 1, tá? 4x, quem que é a derivada de 4x? É 4. O expoente aqui é 1. 4 vezes 1, 4. 1 menos 1, 0. Então, vai ficar x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1. E a derivada de uma constante é 0. Por isso que o C' de x, ou seja, a taxa de variação para o custo, é 1,6x mais 4. Só que estava pedindo o custo para 3 toneladas de milho. Então, como que a gente analisa essa taxa de variação para 3 toneladas? Nós vamos substituir no lugar do x o 3, tá? Fazer a substituição na função. Então, o C' de 3, 1,6 vezes 3 mais 4. Então, 8,8 toneladas. E veja, é a taxa de variação para 3 toneladas. Não é o custo de 3 toneladas. Nós estamos falando da taxa de variação. Por isso que eu substituí na derivada da função o 3 e não na função custo o 3, ok? Então, aqui, 1,6 vezes 3 mais 4, 8,8. Ou seja, quando a produção é de 3 toneladas, o custo da fazenda vai aumentar 8,8 mil reais por tonelada produzida, tá? Então, a gente tem uma taxa de variação para ser analisada com base nos dados e nas informações que a gente tem. Nós vamos ver agora a última situação da aula de hoje, que fala do crescimento de bactérias. E nós vamos ver que o conceito de derivada nos auxilia a calcular, por exemplo, o limite ou comportamento de uma função, um dos pontos que nós vimos em uma das aulas anteriores. Diz o seguinte: suponha que você esteja estudando em ambiente controlado o crescimento de bactérias em relação ao tempo, dado em dias. Sabe-se que o crescimento dessa espécie é dado pela função c de t igual a 20t ao quadrado dividido por t ao quadrado mais t mais 5. Qual o comportamento da função em um tempo muito grande? Ou seja, quando a gente tem um tempo muito grande, qual que será o comportamento dessa função? Ou seja, quando a gente analisa em um comportamento muito grande ou muito pequeno, nós estamos analisando o comportamento dessa função em relação a um limite. Se é um comportamento muito grande, é quando o limite ou quando o tempo, nesse caso, ele está tendendo ao infinito. Se nós aplicarmos, né, a ideia de infinito nessa função, nós temos uma indeterminação.
E nós vimos isso em uma das aulas anteriores. Só que com uma das regras de derivação, que é, e nós podemos resolver esse tipo de limite, é aplicando a regra de L'Hospital. O que é essa regra de L'Hospital? Essa regra, ela nos diz que quando você aplica o limite em uma função, ou quando a gente tem aqui um quociente de funções e o x tende a A, você pode aplicar o limite na derivada dessas funções. E você pode derivar quantas vezes for necessário. Então, uma das formas de resolvermos essa situação é derivarmos a função que nós temos e aplicar a ideia do limite. Quem que é a derivada de 20t ao quadrado? Então, aqui nós vamos derivar, ó. t ao quadrado é 2t. Então, o 2 vai multiplicar o 20. Por isso, aqui, ó, 40t. E a derivada de t ao quadrado é 2t, mais a derivada de t, que é 1, e a derivada de 5, que é 0. Se você aplica aqui o limite, quando t tende a infinito, ainda temos um caso de indeterminação. E nós vamos derivar novamente. Qual que é a derivada de 40t? 40. Quem que é a derivada de 2t mais 1? 2t. Tá? 2, né? Porque a derivada de t é 1, 2 vezes 1, 2. Então, o limite de 40 sobre 2 com t tendendo a infinito, 40 sobre 2 é 20. O limite de uma constante com t tendendo a infinito é a própria constante. Ou seja, após um longo tempo, o crescimento das bactérias tende a ser de 20 bactérias por dia. Então, esse conceito de derivada nos auxilia também a essa ideia do limite quando nós temos um caso de indeterminação. Então, esse conceito ele vem para facilitar, auxiliar os nossos cálculos a resolver determinadas situações que nós nos deparamos quando nós temos um caso de indeterminação. E aqui mais uma regra para facilitar a análise dessa função, a regra de L'Hospital. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, né, nós falamos de derivada, então vale a pena, retome esses conceitos, reveja ali o seu livro da disciplina, tem outros exemplos, falamos de derivada, de algumas regras de derivação, que são regras que facilitam e mostram como que a gente pode trabalhar, interpretar e determinar essas funções. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais de derivada, ver outros exemplos, ver, por exemplo, quando a gente tem a derivada de uma função quociente, ou quando a gente tem o produto de funções, e outras regras que também são importantíssimas quando a gente fala de cálculo diferencial integral. Ok? Finalizo aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido esse tema, um tema importante que vale a pena revisar. Tudo bem? Bom descanso, um bom final de semana a todos e até a nossa próxima aula.